Bom dia, bom dia. Oi, 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 como é que vocês estão? Bom dia. Oi, oi, oi. Oi, 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 bom dia. Não para de chegar gente, que coisa boa. Então, meninos, vamos começar. O que eu preparei para a aula de hoje diz respeito ao uso de conectivos na dissertação. A gente já viu de certa forma, né, esse conteúdo. Eu acredito que a gente viu conectivo, não vimos? Ou é coisa da minha cabeça? Tô louco. Me diga aí que essa quarentena tá me deixando maluco. Eu passei para vocês o conteúdo de conectivos. Usar conectivos na redação. Isso. Eu não lembro se a gente chegou a fazer exercício de colocar esses conectivos, né, dentro da redação. Porque isso... A gente não fez, não. Não, né? Mas o conteúdo de conectivos eu lembro que eu passei. Agora, realmente as atividades relativas ao conectivo, isso não foi feito, né? É, só a lista mesmo. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou... vocês já têm, então, esse material com essa lista de conectivos. Eu não vou voltar nesse material, porque ele já foi passado, mas eu vou colocar aqui, a gente vai ver hoje, os principais conectivos que se usa num texto dissertativo argumentativo e vamos inserir esses conectivos dentro de uma redação nota 1000. Eu peguei todos os conectivos dessa redação, tirei, de modo que a gente possa completar agora com os conectivos que a gente aprendeu, tá bom? Então, deixa eu espelhar o material. Onde está, onde está, onde está? Aqui. Aí. Meninos, vamos ver então como estabelecer a coesão, de modo a vocês tirarem a nota máxima no critério 4. Lembra que o critério 4 no Enem, ele avalia a utilização de conectivos, tá? Ó, eu já vou colocar aqui, vou até criar uma tabela, que eu acho que fica mais interessante, a gente inserir os conectivos mais importantes, tá? Ó, primeiro, vou colocar os conectivos anafóricos. Quais são os conectivos anafóricos? São aqueles que retomam uma ideia. Então, vou até colocar aqui, ó, porque vocês podem achar estranha essa palavra, anafórico. Anafórico é tudo aquilo que retoma uma ideia apresentada. Tá? Então, quais conectivos que retomam? Vamos lá, vamos ver se vocês estão espertos, estão lembrando dessa matéria.
Quais são os conectivos que a gente pode utilizar que retomam uma ideia anterior, a ideia já apresentada? Vocês me dizem. De acordo? De acordo, ele é para apresentar repertório. A gente chama eles de conectivos de conformidade, tá? Então, o de acordo é um conectivo muito bom, mas a gente usa para colocar repertório. Ó, a Ana Luísa falou aqui para mim, isso, né? Isso, tá certo. O isso ou esse é conectivos que retomam. O que mais? O além disso, meninos, ele é aditivo, tá? Toda vez que você for adicionar uma ideia, você coloca além disso, né? O que mais? Me passa aí me fale aí outros conectivos, seja aditivos ou anafóricos. Ó, Ana Luísa me falou aqui, o ademais, muito bem. Ademais é aditivo, tá? Vou tirar esse negrito. Ademais, para você adicionar uma ideia. O que mais? Ó, os anafóricos, que vocês podem lembrar, é o desse modo, dessa maneira, muito usados. O não só, mas também, a Bruna falou aqui, ó, tá certíssimo, é aditivo. Você primeiro coloca não só, cita uma coisa, depois coloca mas também, e aí cita outra. Dá a ideia de duas ideias, né? Adição. O que mais, meninos? Anafóricos ou aditivos? Dessa forma, vocês têm sempre que lembrar, a gente usa demais. Ó, desse modo, dessa maneira e dessa forma, isso daí tem que estar decorado na cabeça de todo mundo, tá? O Felipe falou aqui comigo, destart. O destart, Felipe, ele tá certo. Ele é sinônimo de desse modo, tá? Pode colocar. Isso, assim sendo. Mais. Suposto, muito bem, Júlia. Suposto. Vou botar o destart que o Felipe falou, que tá certíssimo também. Além disso, Ana, ele fica aqui no aditivo, tá? Então, vamos colocar aqui o destart. Aí. Destart. De anafóricos, a gente está até que bem contemplado. Agora vamos ver os aditivos. Alguém lembra de algum outro aditivo? Realmente não tem muitos aditivos, não. Isso, a Isabelle falou aqui, em adição. Certíssimo. Em adição. Ó, agora vamos falar de outro tipo de conectivo, que são os adversativos. O que é o adversativo? É aquilo que dá a ideia, ó, de contrário. Fala aí quais são os adversativos. Eu acho que a Isabela tinha falado um já adversativo, que é o no entanto. Né? No entanto, sinônimo de contudo, muito bem. Todavia, esses são muito fáceis. Entretanto, isso mesmo. Não obstante. Certo. Porém, mas, né? São os mais usados. Ótimo. Agora, vamos para os explicativos. Que é para a gente explicar o nosso ponto de vista. Quais são os explicativos? Quem lembra? O desse modo é anafórico e o além disso é aditivo. Se eu posso usar os dois para introduzir o segundo parágrafo.
Você só pode usar o além disso para introduzir o segundo parágrafo, Ana. Não pode usar o desse modo no D2, não, tá? Deixa eu ver que vocês estão fazendo várias perguntas. Sendo assim, o sendo assim, ele é conclusivo, tá, Liz? A gente vai colocar até aqui, ó, os conclusivos a gente usa muito. Aqui, então, fazer uma de explicativo e conclusivo. Você disse aí o sendo assim, né? Tá certíssimo. Mas vamos lá. Os explicativos, teve gente que falei no chat, ó. A Isabela falou, visto que, certíssimo. Visto que é explicativo. Vamos primeiro falar dos explicativos para a gente organizar melhor. Me fala aí, explicativo, sinônimos de visto que. Visto que mais? Porque, isso mesmo, porque. Se o porque entra, o pois também vai entrar, né? Que mais? Tendo em vista, não traz bem essa ideia de explicativo. De tal forma que dá uma ideia de consequência, também não dá certo. O já que já vai dar certo. Já que, pois, porque, visto que, uma vez que. Tudo isso é explicativo. Ótimo. Agora, o em virtude de também não dá certo. Agora, os conclusivos. Eu vi que vocês disseram, por conseguinte, gostei de vocês terem lembrado desse. A Júlia falou aí, o Felipe também. Por conseguinte, é um ótimo conectivo conclusivo. O que mais? Portanto, muito bem, Maria. Portanto, conclusivo. O que mais que é conclusivo? Não, analogamente não é. Nesse sentido, Felipe, ele é anafórico, tá? Então, ele pode, às vezes, dar uma ideia de conclusão mesmo, mas primeiro ele retoma, né, uma ideia. Então, vou colocar aqui, ó, nesse sentido. Meninos, ó, vocês podem lembrar do logo, do então, tá? O desse modo, ele também é anafórico, mas ele pode servir como conclusivo, tá? Às vezes ele dá essa ideia mesmo de conclusão. Então, logo, sendo assim, não, de fato, não é. Vocês podem usar assim, ó, em síntese, tá? Ó, a Bruna falou do enfim. Você tá certa, Bruna. Enfim, dessa ideia de conclusão. Mas o enfim, ele é muito mais apropriado para os gêneros narrativos, tá? Quando você vai contar uma história, aí você traz essa ideia de enfim, para mostrar que algo, algum acontecimento está terminando, né? Agora, na dissertação, eu evitaria o uso de enfim. Se você usar, não fica errado, tá? Só que ele é mais próprio mesmo de textos narrativos. Então, olha, temos aí já um monte de conectivo. Vamos só colocar agora os conectivos para apresentar o repertório. Quais seriam esses conectivos para apresentar repertório? A gente chama eles de conformativos. É aqueles, então, para apresentar repertório sociocultural. E aí? Vocês vão me dizer de um repertório, falar um repertório. Quais são os conectivos? Segundo, muito bem. Segundo fulano. O que mais? Chama conformativos, meninos, porque por causa desse conectivo aqui, conforme, né? Sinônimo de segundo, tá? Vocês usam muito de acordo, né? De acordo com fulano. Isso, Isabelle. De acordo, dá super certo. Tem poucos, né?
Eu já vi pessoas que usam para o escritor fulano, aí serve como conformativo, mas esses são os melhores. Vamos, já que a gente tem em mãos toda essa quantidade de conectivos, vamos colocar eles dentro da introdução. Eu peguei um texto do tema da intolerância religiosa, e aí a gente vai colocar, isso aqui é uma redação nota 1000, vamos primeiro trabalhar com a introdução. Maria Eduarda perguntou, o visto que? O visto que, Maria, ele entra aqui, ele é explicativo, tá? Ele é sinônimo de porquê. Meninos, tem pessoas na sala de espera, vamos lá. Albert Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Qual conectivos vocês colocariam aqui, antes de Albert Camus? Qual daria certo? Vamos ver se vocês estão afiados aí nos conectivos. De acordo com... É aquele lá de conformidade, né, não? Muito bom. Conformidade, de acordo, segundo. Vocês são fera. Segundo Albert Camus, conforme, muito bem. Aí agora, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país. E agora? O que a gente quer fazer aqui? A Luísa falou sendo assim. Tá certo, pode colocar. O que acontece? Agora, meninos, a gente vai retomar a ideia anterior. A gente fez aqui, colocou o repertório, né? E aí, essa frase, ela tem que se comunicar com o repertório. Então, você tem que fazer o quê? Retomada. Então, esses conectivos aqui, todos dariam certo. Vou colocar aqui, nesse sentido, anafórico, né? Nesse sentido, desse modo, muito bem. A intolerância fere não somente preceitos éticos, mas também constitucionais. E agora, para colocar aqui, qual conectivo vai ser? Exatamente, a Júlia falou isso posto. Super certo. Por quê? Para retomar de novo. Tá vendo que os anafóricos, a gente usa eles demais? A gente usou o anafórico aqui e vamos usar o anafórico aqui de novo, para retomar a ideia anterior, né? Isso posto. E aí, quando a gente faz isso, a gente explicita a tese, Ana. Então, esses conectivos anafóricos, eles ajudam a colocar a tese, tá? Isso posto, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador. E aí? Eu tenho duas ideias aqui. Quais seriam os dois conectivos, para colocar aqui e aqui? Exatamente. O João me falou aqui, o não só e o mais também. Corretíssimo. Não só pelo reflexo histórico, mas também pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Então, um conectivo de conformidade para colocar repertório, um anafórico para retomar a ideia do repertório, um anafórico para retomar a ideia do período anterior, e a gente tem aqui conectivos aditivos, já que a gente vai adicionar duas ideias, né, distintas aí. Muito bem, ficou muito bom escolher de conectivos para a introdução. Vamos para o D1 agora. Ao avaliar a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico. E aí, qual conectivo vocês colocam no D1? Esses conectivos, para colocar no D1, eles são chamados de conectivos de prioridade. Por que prioridade? Porque você vai colocar algo que vem primeiro, né? Prioridade. O dessa maneira, ele não dá muito certo, porque ele não traz essa ideia de que algo vem primeiro, né?
O perante isso também não traz essa ideia de que algo vem primeiro. Quais outros conectivos dão essa ideia de que não, isso aqui vem primeiro? Primeiramente. Em primeiro lugar, o primeiramente, eu vou pedir para vocês evitarem ele, porque não existe no dicionário, vocês acreditam? Xi. Primeiro, eu já vi gente zoando das pessoas, falando assim, primeiramente, não, segundamente, aí tem gente que zoa desse segundamente, né? Mas nem o primeiramente existe, tá? Então evitem o uso do primeiramente, por mais que ele exista na oralidade. A priori, pode colocar uma expressão latina, tá? É bom que a gente evite, tá, meninos, as expressões latinas, porque o texto fica muito formal quando a gente coloca elas. Mas tá certo. A princípio. Isso, a princípio, fica muito bom. Então, em primeiro lugar, a princípio, são todos conectivos de prioridade. Então, vamos lá. A princípio, ao avaliar a intolerância por um prisma estritamente histórico, nota-se que fenômenos decorrentes da formação nacional ainda se perpetuam na atualidade. Aí agora a gente tem aqui o nome de uma pessoa. Adivinha o que vai vir aqui? Conforme. Exatamente. Conforme, a gente não usou o conforme, a gente usou o segundo aqui. Então agora vamos colocar o conforme. Conforme Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Botei o repertório, agora eu vou começar a minha opinião. E aí? Murilo. Diga. De acordo com também ficaria bom? Ficaria bom. De acordo com Albert Einstein, daria super certo. Além do mais. O além do mais, ele encaixa aqui, ele é aditivo, tá? Além do mais. Então, apresentar uma nova ideia, tá? Aqui o além do mais não daria muito certo, porque eu tenho que resgatar a ideia do Einstein, não posso ficar solto, né? Qual conectivo que resgata a ideia anterior? Os anafóricos, né? Então, assim sendo assim. Poderia colocar também o destart nesse sentido, ali tudo certo. Sendo assim, é indubitável que inúmeras ojerias religiosas, ojerias são problemas presentes no Brasil odierno, possuem ligação direta com o passado. Tananana, os dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia do século XVI. Isso daqui já vai ser um pouco mais difícil para vocês completarem, hein? Qual seria? O que ele está fazendo aí? O que os dogmas católicos têm a ver com isso que foi colocado antes? Diga, André, já que você levantou a mão. A Isabela falou, vai usar os explicativos? É isso mesmo, vai usar os explicativos, tá? Mas também dá para colocar o devido aos, a Júlia colocou aqui no chat, devido aos. Então, dá também para colocar. É indubitável que inúmeras ojerias religiosas presentes no Brasil odierno possuem ligação direta com o passado, devido aos dogmas católicos amplamente difundidos, né? O devido ao, ele é causal, tá? A gente não falou dos causais ainda, a gente falou dos explicativos. Tem um explicativo que serve. Vou colocar os causais que fica melhor, vocês têm mais conectivo aí, ó. Causal, da ideia de causa, né? Vocês já falaram, ó, devido ao. Tem o haja vista que, tá? Em decorrência de, tudo isso é causal.
ideia de causa. Então, vamos colocar aqui. Devido aos dogmas. Esse foi um pouquinho mais difícil. Trouxe aí ideia de causa. Beleza, André. Ó, o Jason fez uma pergunta. Murilo, mas a priori significa um conhecimento que não necessita de experiência. Não vi o uso como conectivo, como foi posto ali. Jason, é o seguinte. A priori é uma expressão latina que significa em primeiro lugar. A princípio. Então, você poderia colocar o a priori onde? Aqui, ó. A priori, ao avaliar a intolerância, tá? O único caso em que ele poderia dar certo nesse texto é aqui, substituindo a princípio, tá? Eu não entendi você falar que significa um conhecimento que não necessita de experiência. Como assim? Aí aqui, meninos, ó. Tananã, criaram-se ao longo da historiografia mitos e concepções deturpadas de religiões contrárias ao catolicismo. Religião oficial da época. Ó, a Ana Luísa colocou, resultado disso, aí você trouxe uma ideia de consequência, né? Aqui de certa forma é uma consequência. Mas dos conectivos que a gente viu, desses daí, ó, qual daria certo aqui? O que daria certo, meninos, é o conclusivo. Ele apresentou uma ideia aqui, né, que a gente é permeado por valores difundidos no Brasil colônia. Aí, isso, por isso, com isso, logo, criaram-se, ao longo da historiografia, mitos e concepções deturpadas de religiões contrárias ao catolicismo, religião oficial da época. Perpetraram-se, tananã, o medo e as intolerâncias aos diferentes. Isso, dessa forma, desse modo. Anafórico. O medo e as intolerâncias aos diferentes. Aí agora eu estou terminando o parágrafo. Quando a gente está terminando, qual conectivo a gente coloca? De novo, qual? Os conclusivos, né? Então, ó, vamos ao por conseguinte. Por conseguinte, com o intuito de atenuar atos contrários à prática da religiosidade virtual. Eu não sei porque eu botei isso aqui, não é conectivo, tá? É verbo, cabe ao governo. Isso daí vocês deixam quieto. Então, os conectivos, ó, de prioridade, toda vez que eu vou abrir o primeiro parágrafo, né? Depois, de conformidade, porque eu vou citar um repertório. Coloquei aqui um anafórico para retomar a ideia do repertório. Coloquei um conclusivo para concluir minha ideia. E coloquei de novo outro conclusivo para finalizar o parágrafo. E teve aqui um anafórico. Tá? É verdade. Também tivemos aqui o devido aos para mostrar uma ideia de causa. E aí, olha o tanto de conectivo. Lembrando, ó, todo período tem um conectivo, né? Período é frase. Qual é o período? Qual é o conectivo dessa frase? A princípio, desse daqui até o ponto, conforme. Tá vendo? Sempre tem conectivos em todos os períodos. É bom vocês se atentarem a isso. Vamos fazer agora o D2. Qual conectivo eu uso para colocar no D2? Para abrir o D2? Outrossim, ó, a Ana Clara falou do outrossim, a gente não colocou ele aqui, ó, o outrossim é aditivo, tá? Outrossim. Eu acho outrossim uma palavra muito feia. Segundamente, adorei. Não pode. Vou colocar, além disso, ademais, podem colocar qualquer um. Isso, além do mais, ademais, tudo pode, tá? O outrossim também pode. O também tá certo, viu? Também é aditivo. A gente não colocou aqui na tabela. Também.
Só que vocês percebem que não fica muito legal começar o D2 com também, fica meio estranho. Mas ele é conectivo aditivo, tá? Então, além disso, vale mencionar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Aí, o que a gente coloca aqui? Qual daria certo? Aqui, meninos, vocês têm que... o João falou com isso. Tá certo, João, por quê? Você vai ter que colocar um anafórico, tá? Então, vou colocar um que eu não te coloquei ainda. Destarte. Destarte, a Constituição promulgada em 88, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Ué, Jason, entendi. Não, agora que eu entendi sua pergunta. Sim, a filosofia ela se apropriou desses termos, tá? Os a prioris. Mas não é nesse sentido. É no sentido de conectivo mesmo. Na verdade, Jason, o significado inicial é conectivo. Aí a filosofia utiliza esses conectivos para criar um novo sentido, tá? Mas bacana você ter esse tipo de conhecimento filosófico. Meninos, aqui, esse eu acho que todo mundo erraria, porque é o mais difícil aí do parágrafo. Não vai ser, portanto, não é conclusivo. Ele disse aqui, ó, que com... É aditivo. Também não é aditivo. Perceba que ele está falando de algo positivo. Ele disse, a Constituição brasileira transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Ou seja, a Constituição fez uma coisa boa, né? Deu direito e dever. Aí depois ele coloca, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável, que é algo já negativo. Isso, então vai ser adversativo, né? Contudo, entretanto, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. Então, aqui seria um adversativo, tá dando ideia de contrariedade, já que tem uma ideia positiva e depois uma ideia negativa, né? E agora, nesse daqui, a intolerância religiosa configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução. O assim, dessa maneira, muito bem. Dessa maneira, assim, tudo isso daria certo. Dessa maneira, a intolerância religiosa configura-se uma chaga social que demanda. Eu poderia ter tirado esse aqui também para vocês completarem, né? Mas eu esqueci. Pois fere a livre expressão individual. E aqui, de novo, é o verbo caber, tá? Cabe ao Estado. E aqui, qual seria? A gente está finalizando o parágrafo. Quando a gente está finalizando o parágrafo, geralmente é o quê? Qual o conectivo? Por isso, muito bem, dá essa ideia de conclusão, né? Por isso, logo, então. Vou até colocar o por isso aqui, porque ele serve também como conclusivo, tá? Ótimo, meninos. Então aqui ficou, ó. Além disso, sempre para abrir. Além disso, sempre para abrir o D2, sempre um aditivo, né? Depois temos destarte. Depois, contudo, dessa maneira, por isso, e a gente teve o pois aqui. Tudo isso de conectivo, tá? A Ana Luísa deu uma ideia aqui, ó. Para a próxima aula, teria como você nos mostrar o que não devemos fazer em uma redação?
trazer alguma nota 600 e corrigi-la conosco, é uma boa sugestão. Ana, a gente pode fazer sim esse tipo de aula, tá? Acho super interessante. Eu sempre gosto de trazer coisas que vocês deveriam fazer, mas de vez em quando é bom, né? A gente vê coisas que não deveriam ser feitas. Posso sim, vou tentar selecionar. O duro é que eu só tenho exemplos de redações boas, mas eu vou encontrar alguma na internet ruim, ou então eu pego uma redação boa, transformo ela em ruim e trago para vocês para a gente analisar ela, tá? Um exercício bacana para a gente fazer. Meninos, para conclusão, falta 4 minutos para a aula. Eu queria dizer para vocês falar um pouquinho sobre o tema, porque eu tenho medo de vocês não compreenderem direito o tema. E aí, se der tempo, a gente termina a conclusão. Os efeitos da obsolescência programada na contemporaneidade. Todo mundo sabe o que é obsolescência programada? Tenho medo de vocês acharem esse tema muito difícil. Ele não é difícil, ele é muito fácil. Todo mundo sabe, né? Obsolescência, ótimo. Meninos, obsolescência programada, essa palavra aqui, obsolescência, vem de obsoleto, né? O que é algo obsoleto? É algo que não tem mais serventia, que é velho, tá? Algo que não funciona mais direito. Isso é algo obsoleto, algo velho. E aí, como assim algo que é obsoleto, mas programado? Isso aqui faz referência aos produtos que a gente consome, que a gente compra, e que já saem de fábrica com uma data de validade. Eles já são programados para estragarem com o tempo, né? São produtos perecíveis, que não perduram, que são descartáveis, né? Facilmente descartáveis. Por exemplo, quando a gente compra um celular, um smartphone, esse smartphone ele já sai de fábrica com um ciclo de bateria máximo. Por exemplo, vamos supor que o celular ele consiga aguentar 600 ciclos de bateria. E o que acontece? Quando você faz isso, você mostra, quando você compra esse produto, ele já sai com um prazo de validade da fábrica e vocês acabam tendo que comprar outro, né, depois que ele estraga. Então eu quero saber os efeitos desse tipo de produto. Aí vocês podem falar de consumismo, é um efeito, e diversos outros, tá? Eu estou vendo que a aula de vocês acabou, 10h20. Beleza, o Rafael falou que já está na hora da próxima aula. Dê uma pesquisada desse tema, tá? Só que lembra que é efeitos. Eu quero que vocês trabalhem em efeitos, tá bom? E aí eu vou disponibilizar esse material para vocês já com essa conclusão completada. Para vocês verem aí quais conectivos foram utilizados, tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Espero que todos tenham uma ótima semana. E é isso. Até mais. Tchau. Linda. Melhor do que mito, né? Tem mais.